Olá, irmãos e amigos que fazem parte do programa Caminhos de Paz. Hoje eu vou tratar um pouquinho sobre um tema de um livro que eu tenho estudado, que tem como título Curando as Feridas da Alma. Todos nós já vivemos uma experiência que nos deixou feridos. Se você pensar aí, você vai lembrar de algo que você já viveu em sua vida ou que você tem vivido. Pode ter sido um divórcio, uma injustiça, um abuso na infância, uma traição, enfim, vários são os motivos, né? A dor de perder alguém de uma forma inesperada ou uma doença. São vários os motivos que nos causa dor e que muitas vezes nos causam feridas que leva tempo para serem cicatrizadas. Mas nós devemos lembrar que a graça de Deus transforma nossa vida e cura a nossa dor. E Ele também nos manda amigos para compartilhar conosco a nossa dor, as nossas lágrimas. Você pode pensar aí em pessoas que te ajudaram já nessa vida a passar pelo vale, a passar por alguma dor que você tenha vivido ou que você ainda tem vivido. Deus, ele restaura, ele cuida dos corações quebrados e ele restaura as nossas feridas e também nos protege. Em Mateus 23 e 37, vamos para Mateus 23 e 37, vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Então Deus, ele quer nos ajudar, ele quer nos proteger, assim como ele protegeu Jerusalém. Então, nós vivemos em um mundo ferido. Em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 3 e 23, vai dizer assim: Romanos 3 e 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos os dias nós escutamos notícias ruins. O pecado está em toda parte e a depravação, a maldade, cada dia só aumenta. Muitas vezes nós sofremos com o pecado do outro, mas nós também muitas vezes pecamos contra outros. Por causa do pecado, todos nós passamos por situações que danificou a nossa vida. Mas e aí, o que nós vamos fazer, então, com a dor que passamos ou com a dor que nós causamos a outras pessoas? O que fazer com essa dor? Ela pode ser bênção ou maldição para você. É você que vai decidir o que você fará no futuro com aquilo que você sofreu no passado. Então a Bíblia ela está repleta de pessoas que mesmo com o seu passado danificado, tiveram uma vida transformada por Deus. Nós podemos ver o exemplo de Raabe, de Paulo, que tiveram vidas transformadas pelo Senhor. Apesar da dor que causaram, né, por conta do pecado, mas eles decidiram entregar a sua vida ao Senhor e ter então uma vida transformada e a partir daquele momento da conversão ser bênção na vida de outras pessoas. Então Deus, ele nos ama e ele nos restaura se confiarmos nele. Vamos ver o que diz Jeremias 29 e 11.
Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então Deus, ele tem pensamentos, planos maravilhosos para nossas vidas. E nós devemos estar dispostos a aceitar o plano que Deus tem para nós. E infelizmente, assim, muitas vezes, ao nosso ver, certas situações, dores que nós vamos passar na nossa vida, naquele momento a gente pode até não entender, mas no futuro nós saberemos o porquê de cada situação. Nós sabemos que Deus tem um plano para todas as coisas, mas para que a gente esteja seguras no Senhor, nós precisamos confiar que Ele vai estar fazendo o melhor. E nós devemos lembrar que nós fomos adotados por Deus. E isso faz uma enorme diferença nas nossas vidas. Em João 3,16 vai dizer: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, ele nos ama. Ele nos quer adotados como seus filhos, como filhos. E é a partir desse momento, quando nós somos adotados por Deus, que o nosso passado danificado começa então a ser restaurado. Independentemente daquilo que você fez ou do que fizeram com você, Deus, ele nos ama. E a partir do momento que nós nos convertemos, ele cuida e ele restaura e ele transforma. Nós somos parte de uma grande família adotada por Deus. Então nós devemos agradecer a Deus por nos tirar de um passado ferido e por nos adotarmos como membros de sua família. E por conta de sermos adotados por Deus, agora nós temos uma liberdade real. Em João 8, capítulo 8, versículo 34 e 36, vai dizer assim. João 8, 34 a 36. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então, agora nós estamos libertos em Cristo. Então, quando nós somos adotados por Cristo, nós somos libertos de todo pecado, de todas as coisas ruins que aconteceu no passado. Nós somos libertos de todas as feridas. Então, estar livre em Cristo significa não ter, por exemplo, medo do Dia das Mães porque você teve um aborto. Significa que você pode criar seus filhos mesmo tendo sido abandonada ou ficado viúva muito cedo. Significa que você pode amar quem não merece amor, porque Cristo te amou primeiro. Então não fique algemada, ao passado. Você e eu devemos lembrar que nós somos livres em Cristo Jesus e nós devemos nos libertar do passado. Não importa o que ocorreu no seu passado. Não importa o julgamento dos outros sobre algo que você tenha feito. Cristo te libertou. Não se prenda mais ao passado. Seja grata a Deus porque Ele te libertou dos pecados do passado. Então, se você ainda se sente presa ao passado ou ao julgamento das outras pessoas por algo que você fez,
no seu passado, você deve lembrar que o Senhor restaurou e perdoou todos os seus pecados. Então lembre-se disso, Ele te ajuda, Ele te liberta e Ele te incentiva, te mostra a superar todas as suas cicatrizes do passado. Nós devemos lembrar que nós agora estamos sob as asas do Senhor. Esse versículo lá em Salmos 91 e 40, vamos lá, Salmos 91 e 40, perdão, 91 e 4 vai dizer assim: Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Então nós estamos sob as asas do nosso Deus. Esse versículo nos mostra que nós devemos estar firmes no Senhor, lembrando que é Ele quem cuida de nós. Ele nos acolhe, Ele nos pega no colo quando estamos no fundo do poço. Então, nós devemos lembrar que o Senhor nos ajuda a suportar os períodos difíceis da vida. E Ele nos ajuda a descansar e a confiar nos planos que Ele tem para nós. Então, muitas vezes, nós vamos querer questionar o porquê disso ou daquilo, mas apesar de Deus permitir que certas situações nos aconteçam, Deus vai sempre estar ali para acalmar a tempestade. Ele sempre vai estar ali para nos ajudar a passar por ela. Então, Deus, Ele nos protege e Ele nos guia. Nem sempre você vai receber o que você quer no momento. Mas assim como Ele fez, como por exemplo com Elias, Ele vai te dar exatamente o que você precisa para poder passar por certas situações. Então nós não devemos pensar em desistir quando os dias estiverem difíceis, quando a vida for dura. Deus, Ele vai nos dar o que nós precisamos naquele momento para poder suportar. Então não importa o que aconteça, Ele jamais nos abandonará. Então nós devemos aprender a suportar em Cristo as provações e as feridas que nos causam. Nós devemos lembrar que o Senhor Jesus, Ele é a nossa torre segura. Então, o nosso último ponto é: assuma a responsabilidade. Em Romanos 12 e 21, diz assim, Romanos 12 e 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, esse ponto ele me chama muito a atenção porque a autora desse devocional, desse livro, ela nos alerta a não fazer com o outro aquilo que fizeram conosco. Por exemplo, eu não tive amor dos meus pais, vamos dizer assim. Então, eu também não vou dar esse amor? Ao contrário, né? Nós devemos amar aquelas pessoas. Se eu não tive um bom pai, uma boa mãe, eu preciso fazer pelos meus filhos aquilo que eu não tive. Ser uma boa mãe, ser um bom pai. As coisas, as cicatrizes que nós carregamos, que tiveram no nosso passado, não devem vir para o nosso futuro. Nós devemos aprender a pagar o mal com o bem. Então, muitas situações que nós vamos viver na nossa vida, nós devemos saber lidar com ela e transformar aquela maldição em bênção, tanto para nós como para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Então, algumas pessoas elas querem fazer outras pessoas passarem por coisas que ela passou, como se isso fosse diminuir
a sua dor. Mas não é assim que nós vamos curar as nossas feridas. Nós não podemos repassar a mesma herança de dor e pecado que recebemos. Nós precisamos consertar os erros e nos libertar de um passado danificado. Então, isso exige trabalho e tempo. Lembra de José e seus irmãos? José, ele retribuiu o mal com o bem. Na posição em que José estava, ele poderia ter causado muita dor e sofrimento, mas em vez disso, ele escolheu amar e fazer a diferença. Então, nós também devemos ter uma vida assim, escolher pagar o mal com o bem. E aquilo que fizeram conosco, não fazer com as outras pessoas, porque nós sabemos que Deus tem um plano para todas as coisas, então nós devemos perdoar aqueles que nos feriram. Então, o perdão, claro, ele é o maior desafio da nossa vida. Perdoar quem nos feriu é um processo doloroso, lento, mas Deus nos deu um presente não merecido e ele nos perdoou. Então, a graça de Cristo, ela foi abundante em nossas vidas. Então, quando você libera o perdão, você se sente uma pessoa livre. O não perdoar corrói o nosso corpo, adoece a nossa alma. Então, quando você perdoa e se perdoa pelo que você fez, você também vai se sentir livre. Então, nós devemos perdoar com ambas as mãos e aceitar o perdão de Deus, o perdão que o Senhor oferece. O mesmo perdão que Ele nos oferece, nós devemos oferecer aos outros. E a chave para a nossa restauração, essa é a chave para a nossa restauração de toda e qualquer ferida, de toda e qualquer dor que nós passamos. Perdoar o nosso próximo. Então, Jesus, ele ofereceu perdão em meio ao sofrimento. Então, na hora de sua maior agonia, naquele momento, na cruz, ele ofereceu o perdão para aquele ladrão que estava do seu lado e para o mundo inteiro. Então, Cristo é o maior exemplo, né? Cristo, ele sofreu uma dor terrível de ter sido rejeitado, de ter sido humilhado, mas mesmo assim, mesmo sem merecermos, o Senhor nos ofereceu o perdão. Então, que a cada dia nós possamos também perdoar as outras pessoas que nos feriram e deixar que Deus cure as nossas cicatrizes. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.